Ok, então boa noite a todas. Nós vamos iniciar esta nova sessão, Mulheres Improváveis. Amém. E eu agora vou perguntar à Kátia, o que é que ela achou da primeira sessão, o que é que isto tudo está a dizer deste novo projeto. Pode ser? Olá, sou a Kátia. Neste momento estou a residir na Suíça. Aceitei o convite da minha prima Paula com bastante expectativas, porque eu acho que só temos a aprender com as mulheres da Bíblia. O primeiro dia, não posso falar, não, o que é que eu posso dizer? Não desenvolvemos muito, não é? Foi mais, estavas a explicar o projeto, qual era o objetivo, e a semana passada acredito que tenha sido muito proveitosa. Infelizmente não pude estar presente, mas cá estou para aproveitar. Achas o projeto interessante? Ou sim? Sim, não, sim, acho o projeto interessante bastante. Eu própria já tirei várias. Já fui pesquisar no Google há uns tempos atrás as grandes mulheres da Bíblia, só que infelizmente acabei por não dar continuidade no estudo. Agora vamos lá ver se consigo chegar ao fim deste projeto. Se Deus quiser, tenho fé que sim. Ok, eu acho que sim, acho que vais conseguir. Pois é, no primeiro dia nós falamos da prostituta Raab. Lembram-se Sim, que sim. protegeu os espias? Eu dei a introdução. Depois da introdução nós falámos um pouco de Raab, a forma como ela protegeu os espias que Josué tinha enviado para ver como estava Jericó, não é? Foi o dia, foi assim aquela coisa, mas foi muito bom. O segundo dia, ver quem é que está cá do segundo dia, acho que ainda não entrou. Passada, não, vou esperar que elas entrem para depois, se quiserem comentar também, da semana passada, que nós falamos sobre Débora. Débora, a Débora. juíza. Uhum. Falámos sobre Débora, sobre a juíza Débora. Ela era uma mulher muito forte, era uma mulher que Deus usou muito profeticamente. E falamos também de Jael. Falamos de Jael, o que é que ela fez? Jael foi a que matou. Foi a que matou Cícera. Cícera, que era o comandante do rei, perseguia todo o povo de Deus. Portanto, a história começa em Débora e nós fomos até Jael, não é? Jael era uma mulher improvável de fazer uma coisa dessas, era uma mulher completamente camponesa, e ela foi sábia. Ela conseguiu, que foi ao encontro de Cícera, desse inimigo, trouxe-o para dentro de casa, conseguiu fazê-lo deitar, deu-lhe um copo de leite, ele adormeceu ali tapado, e ela depois cortou-lhe a cabeça. Ela depois matou-lhe, lá explica com o quê e tudo mais que nós falamos, está tudo escrito na Bíblia. Depois era bom que vocês dessem uma leitura a essa história, que é rica, é muito rica, porque muita gente não sabe quem foi Jael. Olá, Muita boa gente... noite. Olá, Laura, boa noite. Então, muita gente não sabe quem foi Jael, mas Jael foi realmente uma mulher importante, porque Deus usou simplesmente para matar aquela pessoa temível, má, difícil de se apanhar, e ela rapidamente o apanhou. Porquê? Porque foi encaminhado diretamente para o pé dela, para a tenda dela, não é? Então nós falamos já destas três mulheres, e hoje nós vamos falar de Batseba, a esposa de Urias, a esposa de Urias, que estava a serviço do rei. Nós vamos ler em 2 de Samuel 11. Nós vamos falar de Batseba e vocês vão ver alguns pormenores que são realmente importantes nesta mulher. Amém? Amém. Vou começar por ter uma palavra de oração, amém? Uhum. Antes da leitura da Bíblia, está bem? Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez nós estarmos presentes neste grupo. Deus, obrigado por aquilo que tu tens feito com cada uma de nós.
Obrigado, Senhor, pela sensibilidade, Senhor, que tu nos tens dado, Pai, de pesquisar, de procurar, Senhor, quem foram estas mulheres, Pai, e nós tentarmos identificar-nos com cada uma delas, Deus. Tirar, Senhor, aquele proveito que tu mais desejas que nós possamos tirar de cada uma delas, Deus. Senhor, nós queremos ver, Senhor, quem são as improváveis, porque nós nos identificamos, Senhor, como mulheres improváveis, somos incapazes, mas sabemos, Senhor, que tu usas as incapazes para um dia fazer algo, Pai. E eis-nos aqui, Deus. Nós queremos dizer nesta noite, cada uma de nós estamos disponíveis para ti. Nós estamos disponíveis para usares-nos, Senhor, como usaste cada uma destas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro por cada mulher que está presente, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que tu possas abençoá-las. Abre o seu entendimento, Senhor, cada uma delas, Pai, cada uma de nós, Deus, que tu vais falar, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minhas queridas. Então, nós vamos passar a leitura que diz em 2 de Samuel 11. Eu vou passar a ler a partir do capítulo 2, que diz: Uma tarde se levantou depois de ter dormido um pouco. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi. Contando isso, Davi mandou então esta mensagem a Joabe: Mande que Urias venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não foi para casa? Urias respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe na frente da batalha e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém. Naquele dia e no dia seguinte, Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto do guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha da frente, onde a luta é mais pesada, depois se retire e deixe que ele seja morto. Vamos ler até aqui, até ao versículo 14. Então nós vamos ver aqui que o rei Davi pecou com a esposa de Urias, com Betseba, não é? E nós vemos aqui o que é que o rei Davi fez. O rei Davi quis tentar então encobrir esse pecado, fazendo o quê? Tentando, primeiramente, que ele fosse para casa, que ele dormisse com a esposa e que a gravidez fosse tapada, pronto, não é? Então seria ele o pai, pronto, iria encobrir ali aquele pecado. Mas o Urias não fez isso, não é? Ele não foi para casa, ele não dormiu, ele evitou. Houve ali um contratempo total dele próprio não chegar a ir a casa.
Então, o que é que o nosso querido rei fez? Pôs-o em frente da batalha, na frente da batalha, para que ele fosse morto. E isso aconteceu. E nós vamos ler, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe. Não, 16. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas e os inimigos saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. Urias também foi morto, como nós acabamos de ver, não é? Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois de você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram porque eles poderiam atirar flechas no alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubecete, foi morto? Foi na cidade de Teles, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, respondam: Urias, seu oficial, também foi morto. Amém? Aqui fala, eu li isto para vocês entenderem o que vai seguir. Vamos falar de seguida, desculpem, vamos falar de seguida. Então nós vemos aqui uma história que até a morte do marido de Betseba, amém? Até à morte. O que é que depois acontece? Acontece que o rei, quando o marido dela é morto, passando um tempo, vai buscar Betseba, ok? Vai buscar Betseba para casar, estarem juntos, fazerem uma família, encobrindo um pecado. Só que há aqui uma consequência. Havia uma criança no meio, havia uma gravidez escondida. Esta criança nasce, ou seja, essa criança é gerada, esta criança acaba por morrer, essa criança não vive, ela é gerada, ela não acaba por não viver, por não crescer, não é? Davi cometeu um dos piores erros da sua vida, não é? Porque ele tentou enganar quem? A ele próprio. Pensava que ia enganar Deus, não. Ele enganou-se a ele próprio, não é? Porque Deus não se engana. Deus não se engana. Após a morte de Urias, Davi se casou então com Betseba, não é? Parecia estar tudo resolvido entre eles dois, porque só eles dois é que sabiam, não é? Mas não, Deus sabia disso. Deus sabia que ele estava a enganar. Porém, nós sabemos que podemos enganar todas as pessoas que estão à nossa volta, mas nós não conseguimos enganar Deus. O que é que Deus faz? O que é que acontece aqui? Acontece que Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi nesse momento. É tão engraçado como nós, por vezes na nossa própria vida, nós estamos a falar aqui de cristãs, amém? Estamos a falar de mulheres improváveis, mas nós somos cristãs. E por vezes na nossa vida há determinadas coisas que acontecem e que nós pensamos que Deus não sabe, Deus não vê. Isso é uma parte, é aqui um paralelo que eu estou a dar. Tudo que nós fazemos, Deus vê. Estamos a falar aqui de prováveis, de mulheres que querem seguir em frente, mas vamos tomar aqui um ponto assente. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Amém? Isso é importante. Amém? Então, Deus envia o profeta Natã, não é? Depois, nesse momento, o rei Davi se arrepende, sendo perdoado, não é? Ele se arrepende, ele é perdoado, mas o pecado traz consequências. O filho deles dois acaba por morrer no nascimento. Quanta dor teve aquela mãe,
porque ela gerou aquela criança. Amém? Quanta dor. Podia ter sido o fim dessa mulher. Fala com ela, filha, massa que a mãe fez. E aquela cena do crepe, aquela coisa de cebola. Cristiana, não te importas de desligar? Desculpa. Foi meu filho que chegou aqui, desculpa. Faz mal, irmã. Obrigada. O filho morreu, houve uma consequência, não é? A mulher até podia ter ficado com muitos traumas, podia ter nem desaparecer, nunca mais ouvirmos falar da história, mas não, continua assim. Quanta dor ela teve, podia ter sido o fim realmente dela, não é? Ela poderia ter entrado num estado profundo de amargura e tristeza, mas a beleza da história é esta. Batseba percebe que quando nos arrependemos verdadeiramente, quando buscamos o caminho de volta, quando tudo aquilo que nós fazemos, reconhecemos esse erro, que Deus transforma todo esse mal em bem. Que Deus nos dá uma nova história, uma nova possibilidade. Que Deus faz-nos, através desse reconhecimento daquilo que nós fizemos, Deus pode agarrar em nós e fazer de nós realmente outras pessoas. Somos as mesmas com atitudes diferentes. Amém? Amém. E é isso que eu quero que vocês entendessem hoje. Que nós próprias entendêssemos, cada uma de nós entendesse isso hoje. Que Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de recomeços. E esses recomeços são maravilhosos. Esses recomeços, quando nós olhamos para trás, são sempre melhores do que aquilo que nós vivemos. Por isso é que nós muitas vezes dizemos, o melhor está por vir. Porque para Deus, quanto mais é para a frente, melhor é. Nunca é pior do que aquilo que a gente já viveu. Pelo contrário, é sempre melhor. Amém? Ela reconheceu isso. Batseba se arrependeu, superou seu passado e recebeu de Deus a missão de ser quem? A mãe do próximo Salomão. Amém. Ela foi a mãe do rei Salomão. E quem era o rei Salomão? Nada mais, nada menos do que o homem sábio da Bíblia. Amém? Imagina-te. Haver um pecado, tudo aquilo, ela arrepende-se. O arrependimento o que é que fez? Fez com que ela tivesse algo muito melhor. Nós às vezes dizemos, pois ok, temos consequências. Sim, o nosso erro traz consequências. As consequências nós não livramos. Mas nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de recomeço, porque nós nos arrependemos. Amém. Nós nos arrependemos. Havendo arrependimento, Deus agarra em nós, naquelas mulheres que não somos nada, sentimos-nos pecadoras, sentimos-nos... Cada uma sente aquilo que sente, mas Deus pode agarrar nisso e transformar. Deus pode agarrar nisso sempre e fazer algo melhor connosco. Ele é esse Deus maravilhoso. Amém. Que penso em Batseba, me pergunto se ela poderia ter feito tudo diferente. Ou Não. se foi vítima dos desejos de alguém muito poderoso. Nós, como mulheres, temos liberdade para pensar assim. Não é pecado nenhum nós podermos olhar e pensar, bem, olhamos para a história e pensar assim, será que ela teve a oportunidade de não fazer? Será que foi abusivo? Podemos pensar, será que foi que ela teve escolha? Mas sabem que todas essas perguntas eu estou a fazer, porquê? Porque passa pela nossa cabeça. Mas eu quero vos dizer que nada disso é importante. Aquilo que aconteceu foi ela soube na altura. Seguramente que com o arrependimento dela nós podemos ver que não estava completamente sem culpa. Ela arrependeu-se daquilo que fez. Deus agarrou nesse arrependimento e disse, então, eu te honrarei. Tu serás a mãe do futuro rei. O rei. Ficou grávida. E quem é que nasceu?
nosso rei Salomão. O rei Salomão que era incrível, como nós sabemos, nós amamos ler tudo o que é dele, nós queremos imitar, entre aspas, não é? Algumas coisas, dizer, não, eu gostava de ser sábio, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu gostava de buscar mais para ter essa sabedoria, eu gostava de buscar sabedoria do alto, nós gostávamos, e é verdade, mas Deus deu essa recompensa a essa mulher. Amém? Há aqui pontos muito importantes. Nunca saberemos, mas é evidente que Deus escolheu a ela para ser mãe de um rei, não é? E isso só foi possível porque Betseba teve fé para acreditar na vontade de Deus e superar os seus erros. Betseba teve fé. Primeiro ponto. Primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, ela teve fé para acreditar naquilo que Deus tinha para ela. Terceiro ponto, ela agarrou a bênção. Ela foi sábia, ela agarrou a bênção. Muitas das vezes, meninas, mulheres, nós somos improváveis, sim, mas nós temos que ver os sinais. Eu ainda hoje falava com alguém muito especial para mim, que eu dizia, olha os sinais de Deus, esteja atenta, mesmo nos nossos erros, mesmo naquela parte em que não aguentamos mais, em que estamos no vale. Não é só nos nossos erros, é também nos momentos difíceis da nossa vida. Aí também há sinais. Quando nós estamos no vale, quando nós estamos na dor, se calhar ali é um tempo para nós olharmos e dizermos assim, oi, de onde é que está o meu socorro? De onde é que vem o meu socorro? Amém? De onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem de onde? Vem do alto. Nós temos que estar um coração disponível. Nós temos que ser sábias. Nós somos mulheres. Cada uma de nós tem os seus defeitos, as suas incapacidades. Cada uma de nós tem as suas fragilidades. Eu tenho as minhas fragilidades, e são muitas. Eu tenho, e são muitas. Mas eu, quando vejo que a carga eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que orar. Eu vou aos pés de Deus, eu vou buscar, mesmo com toda a dificuldade do mundo que eu possa ter. Mesmo com a não vontade, o não ter vontade de ir, eu tenho que me sacrificar nesse tipo de coisas. Sabem? Às vezes não é fácil, minhas queridas, não é fácil nós estamos no vale e nós levantarmos a mão, nós erguermos a mão. Deus, estamos aplastadas, não temos força para levantar um dedo, mas a força interior nós temos que a buscar. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, cada uma de nós já passou por situações, não é fácil, mas acredito mesmo que a força de Deus, ela, quando nós buscamos, às vezes não precisa de muito, às vezes basta dizer, Senhor, e ficar no silêncio. Ele ouve, ele aparece, ele levanta-te toda pelo ar, ele diz força, vai na minha força, tu ganhas uma força incrível. Eu não estou a falar de coisas impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Nós improváveis, nós podemos ser muito prováveis. Eu vou-vos dizer uma coisa, cada uma de nós aqui deve ter um propósito, tem seguramente um propósito, tem desafios na vida, tem alvos a cumprir, mas pode até estar numa fase em que diz eu não consigo. Eu não consigo. Qual é a decisão que eu vou tomar? É Deus. É chegar-te a Deus. Ele vai mandar a resposta. Ele vai fazer de cada uma de nós que está aqui hoje prováveis. Amém? Amém. Amém. Eu quero um dia poder olhar para as mulheres com quem eu lido, que estão perto, que eu estou a engajar e vê-las voar. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho um conceito de liderança que é eu estou aqui para vos servir. Eu quero um dia olhar para a minha prima Kátia, está ali lindíssima, olhar para mim. Eu quero olhar para a Kátia um dia e quero vê-la lá, pregando o evangelho, falando de Deus, influenciando mulheres, etc. E eu aqui
olhando e dizendo: uau, um bocadinho de mim, tão bom, mas eu não preciso de sair daqui porque vocês vão fazer. Amém. Onde enviar, onde vocês estiverem. Temos aqui a Érica, eu tenho aqui Cabo Verde, tenho aqui Portugal, tenho aqui Londres. Olha, estamos numa coisa muito bonita. Então é isso que eu vos vou dizer. Eu quero poder olhar e dizer: Deus, obrigado, porque aquela pessoa, Deus. ela está lá falando do Evangelho, ela achava-se completamente improvável, ela não se via, mas ela não precisa de gritar ao mundo: eu sou. Ela precisa dizer: eu sou, está dentro de mim. O eu sou. Amém. Amém. É isso. Glória O a eu sou Deus. é Deus. O grande eu sou, só há um. Amém. E é isso que eu gostava muito, muito, muito de ver, e eu oro por cada uma de vocês. Eu oro quando entram, eu vejo os nomes, eu durante a semana, eu quero semear na vossa vida. Senhor, elas vão conseguir. Senhor, nós estamos reunidas por algum motivo. Amém. Deus é Deus está aqui e Ele existe. Nunca duvido. Não sei o que é que cada uma está a passar, mas acreditem que o Senhor é bom. Acreditem que o Senhor é bom e Ele não falha. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E esse versículo é muito bom e é verdadeiro. Ele não é homem para que minta, Ele não mente. Ele não se arrepende de nada que nos diz. Ele cumpre. Amém? E é assim, agarrem a bênção, olhem para os sinais. Vejam que mulheres que não valiam, mulheres que pecaram, amém? Mulheres que a sociedade não dava nada por elas, pela vida que levavam, mas é tão interessante ver que são essas as mulheres que estão escritas o nome na Bíblia, que foram mulheres que acabaram por ser prováveis. Elas eram improváveis, acabaram por ser prováveis, amém? Porque Deus faz cada um de nós. Amém. Olha, eu vou gostar que vocês, quem quiser abrir as câmaras, quem quiser falar mesmo com as câmaras fechadas, eu gostava de vos ouvir agora. Amém? Eu gosto de fazer assim, dar 15 minutinhos para nós conversarmos, para vocês falarem do que é isso, mulheres improváveis, do qual é a vossa expectativa em tudo isto, em tudo aquilo que eu falei. Gostava de vos ouvir agora, pode ser? Seria interessante. O que vocês dizem? Eu posso convidar alguém? Ana, pode ser? Ana Neves. Olha, eu ia-te mesmo dizer que queria dizer o que é que me tocou mais. Portanto, olha, o que me tocou mais nesta mulher improvável é que é realmente o coração de Deus, não é? Porque ela pecou, não é? Mas o que é que desbloqueou a bênção foi o arrependimento. E é isso, e Deus não está interessado em julgar ou estar ali, mas tu, né, eu vou-te castigar, né, que às vezes as pessoas têm a ideia que Deus é um Deus castigador, mas não, Deus não é castigador, não é? Isto prova isso. Ela cometeu um erro, Davi cometeu um erro, mas ao arrependerem-se, Deus desbloqueou a bênção. E então eu acho que é isso que Deus quer de nós, não é? É que nós não estejamos agarrados, né, aos nossos erros. Ele quer nos levar ao arrependimento. E livrar-nos de culpas e de tudo isso que nós é que carregamos essas culpas, não é? Porque Deus quer simplesmente, como tu dizes, nós louvarmos a Ele mesmo tendo errado, e Ele desbloqueia a bênção com esse arrependimento. Então eu acho que isto é mesmo para a honra e glória de Deus. Não é o erro, mas sim o que vem depois daí, não é? O arrependimento. Eu achei muito fixe isso. Obrigada, Ana. Bênção. Obrigado. Quem é que quer falar alguma coisa? Quem quer comentar do que ouviu, do que pensa? Não precisa ser literalmente da... Olá. Olá, Érica. Minha Olá, amiga. Tudo bem? O Sadreto. Sadreto. Da parte bom. Muito bom. A Érica fala que ela é Cabo Verde. Sim, diz, amiga.
Não, foi um tema muito pertinente, porque a Paulinha estava aqui a expor a vida da Batseba, porque o que me chama muita atenção, como já foi dito aqui, é a questão do arrependimento, da humilhação. E hoje, muitas vezes, na Bíblia, nós vemos que as pessoas que várias vezes Deus usava eram as pessoas que se humilhavam perante Ele, independentemente de onde vieram ou do que fizeram. Mas Deus sempre usa aqueles que se humilhavam, que achavam que não poderiam ter nada para dar. São esses que normalmente, confundindo os que se acham, são esses que gosta de usar. Tanto que Paulo diz que ele gosta de usar os que não são para reduzir a nada os que são. E essa é a lógica de Deus. Enquanto que nós, como seres humanos, muitas vezes nós confiamos no nosso próprio entendimento, confiamos na nossa própria força, Deus ele vai na contramão. Ele usa os que se humilham, os que se arrependem, os que se quebrantam na sua presença. E a Bíblia diz que ele abate os altivos e exalta os humilhados. Ele gosta dos que se humilham na sua presença. E isso é muito reconfortante para nós, porque aprendemos também com o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de sendo de tudo o que ele era e se humilhou até a morte de cruz. E isso é um desafio para nós, porque a Bíblia diz que nós meramente às vezes sabemos diferenciar a nossa mão direita da nossa mão esquerda. Nos achamos alguma coisa. Mas nós só somos algo mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então, eu aprendo muito com a vida da Batseba, a vida de Davi, que mesmo tendo matado, tendo adulterado, a Bíblia o chama como um homem segundo o seu coração. E não foi por causa do tamanho de sacrifícios ou por ele ter sido rei, mas é porque ele se humilhava, ele se quebrantava, ele não se afastava de Deus, mesmo tendo pecado. Ele não desistia de buscar a Deus. Isso é um desafio para mim, porque várias vezes eu reincido no mesmo erro e eu pergunto para Deus: Deus, como é possível o Senhor ter tanta paciência comigo, sendo que eu já pequei tantas vezes? Mas Ele é um Deus que não nos trata segundo aquilo que merecemos, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, e graças a Deus por isso. Amém. Amém, muito bom. Amém. Amém, sim. É uma verdade. Sem palavras, disseste tudo. Foi muito bom. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo pelo teu coração e pela disponibilidade que tu tens a servir, que eu conheço o teu ministério. Estou muito feliz pela tua vida. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Alguém quer falar? Estou a ver que tem aqui a minha Kelly Souza. Eu posso vos dizer que a Kelly é aquelas filhas que vai estar sempre no meu coração. Kelly, um beijinho para ti, estou muito feliz. É uma icmaviana, está longe, vai estar no Reino Unido, mas é uma icmaviana. Amo-te muito, Kelly. Estou muito feliz por estares aqui. Eu sei que ela... Uma das coisas também que me chama a atenção, não sei se me estás a ouvir, Paulinha. Sim, Paula, sim, podes dizer, querida. Uma das coisas que me chama a atenção nesta mulher improvável, que é Batseba, é que nós, quando lemos esta história nos primeiros versículos, pensamos inevitavelmente que Batseba é a amada fita. Então, está certo que o rei Davi portou-se mal e foi cúmplice de um homicídio, mas ela também, é-nos apresentada, nós, precipitadamente, fazemos este julgamento,
mas depois, à medida que o tempo vai passando e as consequências deste pecado, nomeadamente na morte deste bebê, que não foi gerado segundo a vontade de Deus, mas neste processo, e nós vemos que Davi se quebrantou muito, ele orou imenso para que o bebê não morresse, e todos os seus súditos estavam extremamente preocupados com o rei, que o rei não comia, não dormia, só estava ali, mas depois ele estava numa intensa comunhão com Deus, e quando o bebê morre, ele despe-se de toda aquelas vestimentas de arrependimento, de tristeza, e vai e veste-se com vestes reais e pede para se alimentar. Porquê? Porque ele entendeu naquele momento, naquele tempo de provação, de perda, tanto para um para como o outro, que Deus tinha exercido a sua soberana vontade. E eu creio que Batseba também, apesar de ter perdido um bebê, ela em todo tempo estava consciente que ela não tinha sido fiel ao seu marido e não tinha sido fiel a Deus. E este arrependimento, como disse a Érica muito bem, gera uma segunda oportunidade, uma oportunidade que fala ser a mãe de um rei, que a única coisa que pediu a Deus, poderia ter pedido imenso, pediu sabedoria. E por ter pedido sabedoria, ele foi conhecido à volta de todos os reinados que naquela altura existiam, nomeadamente foi visitado pela rainha de Candace. Porquê? Porque ele era um homem que cumpriu à risca tudo aquilo que o pai lhe tinha dito sobre a construção do templo, e esta construção foi feita com os melhores materiais e na altura da inauguração, porque Salomão era tão devoto ao Senhor e tão temente a Ele, a glória do Senhor caiu de tal maneira que ninguém se conseguia ter de pé. E quando a glória do Senhor cai sobre nós, ela nos purifica e transforma, leva fora tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que impede a nossa intimidade plena com Ele, e nos renova, nos restaura e nos transporta para um novo nível do propósito que Ele tem para nós. Muito bem, Paula, muito obrigado por essas palavras sinceras e da forma como tu expuseste. Entendeste. Isso é bom. Porquê que eu gosto que participem? Porque eu gosto de saber se, quando nós pomos uma palavra, quando nós pomos alguma coisa, se as pessoas realmente foram ao profundo. O importante é nós realmente entendermos. Cada pessoa toca de forma diferente, cada pessoa foi buscar um contexto próprio que lhe mais tocou, e isso para mim é muito importante. Eu gostei muito. Tenho aqui a Pati, não sei se a Pati quererá falar, a minha Laura também está aqui, a Cristina Zagalo, também uma amiga do coração, tenho a Ana Luísa também, fantástica, elas são todas para mim umas amigas do coração, e obrigada por participarem, a Fabiola, quem é que eu não falei? A Mara, a minha comadre, acho que sim, acho que já falei das 12 mulheres que estão aqui. Quem quiser dizer algo pode dizer, ainda temos uns minutos. Eu prometi ser sempre 45 minutos, e porque quando as mulheres se juntam, gostam de falar, gostam de expor, isso é muito bom, e às vezes nós perdemos na hora. E então, eu quando fiz esta série, quando estava a programá-la, eu dizia para comigo, vamos ser breve e cumprir o horário, para que elas também não se cansem e possamos depois ir para a nossa vida, não é? Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o que nós ouvimos? Obrigado, Cristine, por colocares as mensagens. Eu depois vou lê-las todas.
Uhum. Eu só estou a ver, é a primeira vez que estou aqui, mas já valeu só por estar a ver aqui uma menina que eu já não via há tanto tempo. Ana Sofia. Eu estava com Olá, saudades dela. eu também, mas não te vejo. Porquê? Não sei, só ouço a tua voz, mais nada. A minha câmera não está ativa? Não, Porquê? não sei. Tens que ver se consegues ligar Está mal? em. Pô, não faz mal, deixa estar. Não faz mal. Mas já foi bom ouvir a tua voz, amiga. Também tenho Não. muitas saudades. Também. Mas estou a gostar. Também. Onde mete a Paulinha? Claro. Está tudo bem. Vocês são uma bênção, vocês são mesmo uma bênção. Eu gostava muito de agradecer. Eu acho que nós devemos valorizar as pessoas que tiram um pouquinho do seu tempo para dedicar a Deus. Obrigado. Isso é de valorizar, porque muitas das vezes nós na correria da vida nós não temos tempo. Deus fica sempre em segundo plano. Quero agradecer a Fabiola porque eu sei que ela está doente e possivelmente ela não estaria aqui para mim, por isso é que eu disse no início, estou muito contente de ver que a Fabiola está aqui e vamos orar por ela, pela saúde dela, está bem, Fabiola? Nós vamos terminar com oração e nós vamos orar realmente para que Deus possa trazer melhoras para o teu corpo. E vamos todas concordar, não é, manas? Sim? Amém. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nós podermos ter participado neste grupo. Deus, obrigado por aquilo que tu falaste. E cada mulher, Senhor, improvável que está neste lugar, Deus, obrigado pelas suas vidas, Senhor. Eu também oro pela Fabíola em específico, Senhor, para que tu possas ser ela, Senhor, possas dar-lhe melhoras no seu corpo, Pai Santo, aquilo que ela está a sentir, Pai. Eu oro para que tu possas ser tu a colocar as tuas mãos. Em nome de Jesus. Porém, cremos nisso, nós cremos na tua palavra, tu és um Deus que cura. Então nós oramos, Senhor, pela saúde da nossa irmã, por toda a sua vida, a sua família. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar também esta noite, Senhor, para que nós possamos sair deste grupo e podermos ser um pouquinho melhor todos os dias, Pai. Possamos ser diferentes, Pai. Que possamos ver, Senhor, tudo de uma forma bíblica, de uma forma diferente, de uma forma, Senhor, amando cada vez mais a Tua Palavra, querendo cada vez mais saber de Ti, buscando cada vez mais, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, que nós possamos ser íntegras em tudo que é teu, possamos ser íntegras, Senhor, em tudo que nós fazemos, Pai Santo. Eu oro que nos ajudes, Senhor, mesmo que nós caiamos, mesmo que nós estejamos no vale, mesmo que estejamos tristes, Senhor, que possamos buscar-te, mesmo lamento, mesmo naquele tempo em que ninguém dá nada por nós, Pai. Sim, Deus. Tu sejas a pessoa a quem nós vamos recorrer primeiramente, Pai. Amém. Amém. Jesus. Amém. Melhor. Minhas queridas, foi muito, muito, muito bom. Amei estar com vocês. Quinta-feira, cá vamos falar de mais uma mulher e também estamos, amém, sobre aquilo que nós aprendemos e tudo isso vai ser muito bom. Amém? Um beijinho. Amém. Beijinho, tchau. Deus abençoe. Até para a semana, minhas queridas. Tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.